Preste atenção nos próximos segundos, porque o que eu vou te dizer agora pode explicar por que a sua vida ainda não mudou no nível que você queria. E talvez isso doa. A maioria das pessoas passa anos acreditando que o problema está na falta de dinheiro, na falta de oportunidade, na falta de apoio, na falta de tempo. Mas quase nunca é isso. Na maioria das vezes, o problema está no lugar que ninguém vê. Na mente. Sim, na sua mente. Porque antes de qualquer resultado aparecer do lado de fora, ele já foi autorizado ou bloqueado do lado de dentro. Você pode até querer crescer, pode até querer vencer, pode até querer mudar de vida, mas se a sua mente foi treinada para a escassez, para a distração, para o medo e para a autossabotagem, ela vai destruir em silêncio tudo aquilo que você tenta construir. E o pior, muita gente nem percebe que está sendo sabotada. A pessoa acha que está cansada, acha que está sem sorte, acha que precisa de mais motivação. Mas não, o que ela precisa é assumir o controle da própria mente, porque existe uma verdade dura que quase ninguém fala com coragem. Ou você domina a sua mente, ou a sua mente domina você. E quando ela domina você, sua vida entra num ciclo cruel. Você promete, você começa, você para, você sonha, você planeja, você adia, você diz que segunda-feira vai ser diferente. Mas quando segunda chega, tudo se repete, mesmo celular, mesmas desculpas, mesma preguiça, mesmo vazio, mesma frustração. E aos poucos, sem perceber, você começa a aceitar uma versão menor de si mesmo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer e ainda assim não fez? Quantas vezes você já teve uma boa ideia, uma meta clara, uma oportunidade real, mas deixou escapar? Não foi porque você é incapaz, foi porque existe um conflito dentro de você. Uma parte quer crescer, a outra quer conforto. Uma parte quer disciplina, a outra quer prazer imediato. Uma parte quer construir uma vida forte, a outra quer fugir do esforço que isso exige. E enquanto esse conflito não for resolvido, você vai continuar vivendo abaixo do seu potencial. É aqui que muita gente se perde. Elas acham que mudar de vida é questão de esperar o dia certo, a energia certa, a motivação perfeita. Só que a vida não muda quando você se sente pronto. Ela muda quando você decide agir mesmo sem vontade. Guarda isso, porque esse ponto separa pessoas comuns de pessoas imparáveis. Quem vence não é quem sente vontade todos os dias. Quem vence é quem continua mesmo nos dias em que a mente implora para parar. É aí que a transformação começa. Não quando fica fácil, mas quando você para de obedecer a tudo o que sente. A sua mente foi condicionada durante anos. Anos de medo, anos de comparação, anos de distração, anos ouvindo coisas que enfraqueceram sua identidade. Talvez você tenha repetido por muito tempo frases como: "Eu não consigo, não é para mim, está difícil demais, depois eu começo, agora não é a hora." E o cérebro escuta, ele registra, ele transforma repetição em programação. É assim que uma pessoa vai, sem perceber, ensinando a própria mente a viver no automático. E então, o automático assume o controle. Você acorda e faz as mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, reage da mesma forma, cai nos mesmos erros, termina o dia com a sensação de que poderia ter feito mais. E essa sensação vai corroendo a autoestima em silêncio, porque não é só sobre produtividade, é sobre identidade.
Toda vez que você quebra uma promessa feita a si mesmo, você enfraquece a imagem que tem de quem você é. E toda vez que você cumpre o que prometeu, mesmo em pequeno nível, você fortalece essa imagem. Isso muda tudo, porque a sua vida sempre vai seguir a identidade que a sua mente acredita ser real. Se no fundo você se enxerga como alguém inconsistente, você vai agir como alguém inconsistente. Se no fundo você se vê como alguém forte, disciplinado e focado, suas ações vão começar a acompanhar essa visão. É por isso que a mudança real não começa no resultado, começa na identidade. Primeiro você decide quem vai se tornar, depois você repete ações coerentes com essa decisão, até que seu cérebro pare de ver aquilo como esforço e passe a ver como normal. É assim que hábitos nascem. É assim que pessoas comuns constroem resultados extraordinários, não porque tiveram sorte, mas porque repetiram o certo por tempo suficiente. A neurociência já mostrou que o cérebro cria conexões com base na repetição. O que você repete, você fortalece. Se repete dúvida, fortalece insegurança. Se repete preguiça, fortalece acomodação. Se repete foco, fortalece disciplina. Se repete ação, fortalece identidade. Agora entende por que tanta gente continua presa? Porque está repetindo todos os dias exatamente o comportamento que sustenta a própria prisão. Quer mudar de vida, mas alimenta a distração. Quer prosperar, mas alimenta medo. Quer crescer, mas alimenta desculpas. E ninguém vence assim. Ninguém constrói uma vida forte pensando fraco o tempo inteiro. Agora deixa eu te mostrar uma coisa importante. Toda grande mudança passa por uma fase desconfortável. Sempre. No começo, a mente resiste. O corpo resiste. A rotina antiga resiste. Você tenta mudar e parece que tudo dentro de você empurra para trás. Só que esse desconforto não significa que está dando errado. Significa exatamente o contrário. Significa que você tocou no padrão antigo. Significa que a reprogramação começou. E é aí que quase todo mundo desiste. Desiste cedo demais, para cedo demais, volta cedo demais. A pessoa sente a resistência e interpreta como sinal de fracasso. Mas não é fracasso, é transição. É o cérebro tentando te levar de volta para o conhecido. E se você entender isso, sua visão muda completamente. Porque em vez de fugir do desconforto, você começa a enxergá-lo como prova de crescimento. Você para de dizer, acho que não consigo, e começa a dizer, estou mudando. Isso é poderoso, porque quem aprende a suportar a fase inicial da mudança, entra num grupo raro. O grupo dos que não param no primeiro incômodo. O grupo dos que continuam. E quem continua por tempo suficiente se torna perigoso para a mediocridade. Presta atenção nisso. Não é o talento que faz alguém vencer. Não é a motivação do momento. Não é a frase bonita. Não é o vídeo inspirador. É a consistência. É fazer de novo, e de novo, e de novo. Até que aquilo que era difícil vire padrão. As pessoas subestimam o poder de um dia bem vivido. Mas um dia bem vivido, repetido muitas vezes, pode reconstruir uma vida inteira. Uma manhã mais focada, uma decisão mais firme, uma distração evitada, uma tarefa concluída, uma promessa cumprida. Parece pequeno, mas não é pequeno. É assim que se constrói uma mente forte. E quando a mente fica forte, a vida começa a responder. Você começa a enxergar oportunidades que antes não via. Começa a perceber caminhos que antes ignorava. Começa a se posicionar melhor. Começa a agir com mais clareza. Muita gente chama isso de sorte, mas não é sorte,
É uma mente alinhada. É um cérebro treinado para perceber o que antes passava invisível. Quando você decide com força e repete essa decisão todos os dias, algo muda no seu filtro mental. Seu foco muda, sua energia muda, sua postura muda e o mundo começa a te responder de outra forma. Porque a pessoa distraída perde oportunidades, mas a pessoa mentalmente alinhada começa a enxergar portas onde antes só via parede. Agora eu quero que você pense com sinceridade. Se você continuar vivendo exatamente do jeito que está hoje, onde sua vida vai estar daqui a 1 ano? Mesmos hábitos, mesmas distrações, mesmos resultados. Essa pergunta incomoda porque ela revela uma verdade. O tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é que daqui a 1 ano você pode estar mais forte ou mais arrependido. Pode estar colhendo os frutos da disciplina ou sofrendo as consequências da repetição errada. E tudo isso começa agora, não amanhã, não segunda-feira, não no próximo mês. Agora, porque o momento em que sua vida começa a mudar não é quando o resultado aparece. É quando a decisão fica séria. É quando você para de brincar com o próprio potencial. É quando você cansa de se sabotar. É quando você decide que não vai mais viver no modo automático. Napoleon Hill falava sobre desejo, fé, persistência, propósito definido. Mas muita gente lê isso como teoria bonita. Não é teoria bonita, é estrutura mental. É a base invisível de toda pessoa que construiu algo grande. Primeiro vem a decisão, depois a repetição, depois a identidade, depois o resultado. É por isso que você não pode esperar o resultado para acreditar. Você precisa acreditar antes, agir antes, insistir antes, porque o resultado é filho daquilo que você repete no escuro, quando ninguém está vendo. E aqui está um ponto que pode virar a chave dentro de você. A sua mente não precisa ser perfeita para obedecer. Ela precisa ser treinada. Você não precisa sentir vontade todos os dias. Precisa criar comando. Precisa criar ritual. Precisa criar padrão. Quando você constrói rituais diários, elimina a negociação interna. Você não acorda perguntando se vai fazer. Você simplesmente faz. É isso que pessoas de alta performance entendem. Elas não deixam a vida depender do humor do dia. Elas criam estrutura. E estrutura vence emoção. Sempre. Imagina sua vida se a partir de hoje você começasse a agir como alguém que se respeita de verdade. Alguém que cumpre o que promete. Alguém que não corre do desconforto. Alguém que não entrega o próprio destino para a preguiça. Alguém que decidiu crescer, custe o que custar. Imagina o que aconteceria em 30 dias. Agora imagina em 6 meses. Agora imagina em 1 ano. Uma mente mais firme. Um corpo mais disciplinado. Uma rotina mais forte, mais resultados, mais confiança, mais clareza. E o mais importante, uma nova identidade. Você deixaria de ser alguém que tenta para se tornar alguém que faz. E isso vale ouro, porque quando a identidade muda, o jogo muda. Você para de lutar contra si mesmo o tempo todo. Você começa a viver de um nível diferente. A verdade é simples. A maioria nunca chega longe porque para cedo. Para no desconforto. Para na dúvida. Para na lentidão do começo. Para porque quer prova antes de persistir. Mas os que vencem entendem algo que os outros ignoram. No começo, o progresso é invisível. E mesmo invisível, ele está acontecendo. A raiz cresce antes do fruto aparecer. A mudança interna vem antes da externa. A nova mente
nasce antes da nova vida. Então, não se engane. Só porque você ainda não viu tudo mudar, não significa que nada esteja mudando. Talvez o que você precisa agora não seja de mais informação. Talvez seja de uma decisão real, uma decisão forte o suficiente para quebrar o ciclo antigo. Uma decisão séria o suficiente para dizer: eu não vou mais deixar a minha mente me sabotar. Porque no final, essa é a batalha. E quem vence essa batalha por dentro, muda tudo por fora. Agora eu quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários: eu assumo o controle da minha mente a partir de hoje. Escreve isso, não como um gesto vazio, mas como uma declaração. Porque quando você declara, você reforça. Quando reforça, você programa. Quando programa, você começa a mudar. E se esse vídeo está abrindo seus olhos, curta agora e se inscreva no canal. Porque daqui para frente, você não vai mais alimentar uma mente fraca. Você vai construir uma mente treinada para vencer. Lembre-se disso. A sua vida sobe ou desce no nível da sua mente. E no dia em que você decide comandá-la de verdade, o impossível começa a perder força.